Eu peço que você abra inicialmente sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler os versículos do 1 ao 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. Diz a palavra do Senhor o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Senhor, mais uma vez estamos em tua presença. Pedimos agora que nos unjas com o teu Santo Espírito para falarmos as tuas palavras, e que o Senhor seja honrado e glorificado com tudo que dissemos. Que o Senhor prepare também os nossos corações para entender a mensagem da tua santa palavra, pois é em nome de Jesus, nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Vamos começar. A Páscoa foi uma festa instituída e esquematizada pelo próprio Deus, conforme nós lemos aqui nesse texto. O Senhor deu todos os detalhes de como celebrá-la, inclusive a data e o modo como ela deveria ser observada. A Páscoa, na verdade, representava um ato de fé, pois quando Deus a instituiu, Israel ainda estava no Egito sem possibilidade visível de libertação. Eles eram apenas uma nação de escravos de uma nação oprimida pelo poderoso Egito. Mas havia a promessa de Deus de libertação à meia-noite daquele dia que Deus tinha instituído a Páscoa. Por isso o mês de Abib, ou Nisan, também conhecido como Nisan, depois do cativeiro babilônico, tornar-se-ia o primeiro mês do ano. Como todos nós nos lembramos, quando José foi vendido para o Egito, ele chegou como escravo no Egito, foi escravo na casa de Potifar, foi preso, depois se tornou governador do Egito. Os pais de José finalmente desceram para o Egito. A Bíblia diz que em torno de 70 ou 72 pessoas, e aquela gente proliferou no Egito, mas proliferou muito, cresceu de tal maneira que os egípcios, diz a palavra de Deus, tinham inveja dos hebreus. E nessa época no Egito também, essa história, o Egito não era um povo exatamente livre. Nessa época em que o povo de Israel estava no Egito, quem governava o Egito eram os Ixos, que era um povo da mesma origem que os hebreus, semita também, vindos da Ásia, invadiram o Egito e tomaram o poder. E quando José chega ao Egito, tanto que o faraó dessa época era pastor de ovelhas, o que os egípcios não faziam, e os semitas sempre fizeram,
Semitas eram da mesma origem dos hebreus. E eles estavam ali no Egito, e enquanto José viveu e os íxos ficaram no poder, os hebreus foram tolerados no Egito. Só que quando José morreu, os egípcios também retomaram o poder do Egito. E conhecendo que eles eram semitas como os íxos, eles expulsaram os íxos do Egito. Então, eles acharam o seguinte: se os íxos voltam, os hebreus vão se unir aos seus da mesma raça e vão pelejar contra nós. Então, o que a gente vai fazer? Vamos oprimir os hebreus. Foi por isso que eles se tornaram escravos no Egito. Essa estadia de Israel no Egito, essa escravidão, vai durar cerca de 430 anos. No livro do Êxodo mesmo, no capítulo 3, a escravidão se torna tão dura, tão pesada, que diz que os filhos de Israel rogaram ao Senhor, pediram ao Senhor que os libertasse. Então a Bíblia diz que Deus falando com Moisés, Deus disse: eu vi atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Portanto, Moisés, com 80 anos de idade, você vai e tira o meu povo do Egito. E Moisés disse: Senhor, quem sou eu para tirar esse povo do Egito? Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus falou: eu fiz a língua, eu fiz o homem, eu fiz tudo. Você vai e diz ao faraó só as minhas palavras. Na verdade, irmãos, quando Deus age, nós somos apenas o canal que Ele usa. Não é por nossa força, não é por nossa virtude, não é por nada nosso, é pelo próprio poder dEle. Quem age é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, quem dá soluções é Deus. Nós somos apenas seres humanos dependentes dEle. E nada mais que isso. Amém ou não? Amém. Quando Deus disse para aquele velhinho Moisés, com 80 anos de idade: tira o meu povo do Egito, Deus iria tirar o povo, como de fato o fez. E Deus manda então 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E é aí que Deus instituiu a Páscoa. Já aconteceram 9 pragas, e em algumas delas o faraó parece que tinha amolecido o coração, e ele chamava Moisés e falava o seguinte: ora por mim para que essa praga passe e depois vocês saiam. Aí Moisés orava para a praga passar, aí o faraó dizia: não vão sair de jeito nenhum. E agora essa 10ª praga seria a morte dos primogênitos. E concomitantemente à morte dos primogênitos, os filhos de Israel, por ordem de Deus, prepararam a Páscoa. A palavra Páscoa, segundo nós aprendemos hoje aqui, cadê o Marcos? Com o Marcos? É do hebraico, né, Marcos? Pessah. Que significa? Passagem. Por que passagem? Porque naquela noite o anjo destruidor passaria sobre o Egito, mas não atingiria os filhos de Israel, pelos motivos que a gente vai ver aqui. Mas eu quero dar uma corrida aqui no texto que nós lemos, para a gente acompanhar o texto da palavra de Deus. Então, Deus institui a Páscoa, ela se torna extremamente importante para os judeus. E o modo de celebração da Páscoa, que foi instituído por Deus, era o seguinte: Deus disse que no dia 10 do mês de Abib corresponde ao nosso abril, quando os calendários se cruzam. O primeiro mês do ano para os judeus é Abib, ou abril, ou Nisan, conforme eu falo. No dia 10 de Abib, Deus falou: vocês tomem um cordeiro de 1 ano ou um cabrito, sem qualquer defeito, e separem-se do rebanho até o dia 14 à tarde. No dia 14 do mês de Abib, disse Deus, toda a nação junta, cada um nas suas casas, mas juntos, imolariam este cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum, deveria ficar sob observação durante 4 dias, para ver se de fato ele não tinha algum problema, alguma doença, porque para Deus tem que ser sempre o melhor, sempre as primícias. Amém, irmão? Nunca dê para Deus o que não presta. Nunca dê para Deus aquilo que não serve para você. Nunca dê para o seu irmão aquilo que você não quer. Quando nós distribuímos, deixa eu fazer aqui um parênteses, quando nós distribuímos roupas, sapatos, etc., só dê para o seu irmão se você tem condições de usá-la numa festa. Se não tiver, põe no lixo e compre um novo para o seu irmão. Amém? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve dar sempre o melhor para Deus e também para os irmãos, por que não? E o passo seguinte, quando Israel imolasse aquele cordeiro, sem mancha, sem mácula, seria passar o sangue nos batentes da porta. Só uma coisa, o que é batente da porta? E ombreira. O sangue
deveria ser posto? Nos lados e em cima. Então eles iriam imolar o cordeiro, iam pegar o sangue daquele cordeiro, aquele cordeiro deveria ser assado, eles comeriam aquele cordeiro, não poderia sobrar nada para o dia seguinte, e se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado. Deus estabeleceu assim e tinha que ser assim. E eles passariam então o sangue daquele cordeiro em toda a porta, né? Quer dizer, onde a porta bate, né? Onde você passa, dos lados e em cima. Por quê? Porque Deus disse que quando o anjo destruidor entrasse no Egito, não destruiria os filhos de Israel. Pelo sangue do cordeiro, eles seriam salvos da destruição. Amém? E depois, os israelitas deveriam também atentarem para o seguinte: no versículo 11 diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, eles deveriam celebrarem a Páscoa preparados para viajar, preparados para sair. Essa vestimenta que Deus está estabelecendo aqui é a vestimenta de viagem. Eles tinham que estar assim, que nem eu estou aqui, de terno e gravata, pronto para pegar o avião, pronto para viajar, pronto para sair do Egito. Vão observando os passos aí. E a outra ordenança que Deus deixou para eles é que essa Páscoa deveria ser celebrada perpetuamente por Israel como um memorial de sua libertação do Egito. Então, qual a importância da Páscoa para os judeus? A importância da Páscoa para os judeus é essa aqui que nós acabamos de ver. Deus instituiu essa festa como sendo uma forma de passagem. O anjo destruidor passaria no Egito, mas não atingiria os filhos de Israel. Mas a palavra passagem também significa a passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade. E isso feita pelo próprio Deus. Ou seja, quando os judeus comemoram a Páscoa, eles estão falando para eles mesmos. Eles estão dando o seguinte testemunho: no dia 14 de Abib daquele ano, Deus tirou a nossa nação da escravidão egípcia. Deus nos levou para uma terra que mana leite e mel. Deus nos levou para Canaã. Deus, com seu braço forte, com a sua mão estendida, fez algo por nós que nós nunca poderíamos fazer. Uma nação de escravos como Israel era, jamais teria condições de enfrentar o Egito. O Egito era muito forte e poderoso. Mas Deus é o Deus poderoso. Nosso Deus é aquele que age quando não existe a menor possibilidade de fazermos alguma coisa. Deus não é limitado a absolutamente nada. Deus não se limita às nossas limitações. Eu fico muito apreensivo quando eu vejo crentes orarem por alguma coisa e dizer: olha, não tem mais jeito. Mas não tem mais jeito para quem? Não tem mais jeito para mim. Hoje de manhã, não sei se de manhã, foi na escola, na classe, nós estávamos estudando o Evangelho de Marcos, e Jesus então estava chegando em determinado lugar, quando chega Jairo, o presidente da sinagoga, e vai pedir por sua filha que estava enferma. E enquanto Jesus está ali, a multidão cerca Jesus, e Jesus não consegue progredir andando. Chega uma mulher com fluxo de sangue e fala: se eu tocar nele, eu sou curada. E ela toca e é curada. E enquanto isso, chegam os amigos do Jairo e dizem para ele: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Você morreu, acabou. Não tem mais jeito. Mas não tinha mais jeito para quem? Não tinha mais jeito para aqueles homens. E Jesus então vira para Jairo e fala: olha, não temas, crê somente. E Jairo creu. E Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou sua filha. Então as coisas têm jeito. Quando Israel clama ao Senhor, Deus disse: eu vi atentamente a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu vi os seus exatores e desci para livrá-los. E quando Deus toma uma decisão, Deus realiza. Deus não é como o homem, que planeja e não cumpre, que planeja e não faz. Os nossos planejamentos são todos falhos. Se o Senhor não nos abençoar, não acontece absolutamente nada. Mas quando Deus planeja, Deus realiza. Não existe nenhum dos planos de Deus, disse Deus a Jó, que foi Jó quem disse, no 42, que sejam frustrados. Os planos de Deus todos se realizam.
disse que desceu para livrar Israel. Instituiu essa festa tão interessante e que serve de timo também para nós cristãos. E o povo de Israel, então, quando comemora a Páscoa, ele está dizendo, ele está testemunhando que eles não podiam sair de uma certa situação, mas Deus, com seu braço forte, com a sua mão estendida, os livrou daquela situação deplorável e os libertou definitivamente. E de tal forma os libertou que eles são uma nação até hoje. De todas as nações da antiguidade, só Israel subsiste. Mesmo o Egito, que existe até hoje, não é mais o Egito de antigamente. O Egito hoje é um país árabe. O Egito da época do povo de Israel lá, era uma raça chamada Felaz, que habitava o Egito. Essa raça não existe mais. Aquele Egito não existe mais. Mas Israel existe. Com o mesmo Deus, com a mesma religião e com o mesmo livro e com a mesma fé. Porque o que Deus faz, a Bíblia diz, que dura eternamente. O nosso Deus não é um Deus que mude, que falhe, que não possa realizar o que diz. É um Deus eterno, poderoso e grande. É o Deus eterno. Quando o povo de Israel celebra a Páscoa, então, eles estão testemunhando sobre o poder de Deus. Agora o seguinte, o que tem a ver a Páscoa com nós, ou conosco, os cristãos? Não é errado falar com nós, os cristãos. O que tem a Páscoa a ver conosco, os cristãos? A Páscoa é uma festa estritamente judaica, não é uma festa cristã. E por que os cristãos celebram? São as seguintes as razões pelas quais nós sempre nos lembramos da Páscoa. Porque aquele cordeiro que os hebreus imolaram na Páscoa, cordeiro sem mácula, representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar. Amém? Assim como o Cordeiro Pascal representava a libertação da escravidão egípcia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos lembra que um dia nós fomos livres da escravidão do pecado. Nós fomos livres de Satanás. E acima de tudo, nós fomos livres da própria ira de Deus. Outro dia eu perguntei aqui, salvação é o quê? É libertação do quê? E muita gente, é libertação do pecado, é libertação de Satanás. É tudo isso também. Mas acima de tudo, quando Deus nos salva, Ele nos livra de si mesmo. Porque a Bíblia mostra que o homem no pecado está sob a ira de Deus. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não verá a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então quando Deus nos salva, acima de tudo, Ele nos livra dele próprio. Porque se Ele não fizesse isso, Ele nos condenaria. O mundo está sob condenação. Aqueles que estão sem Cristo estão sob condenação. Só através do Cordeiro de Deus que alguém obtém a salvação. E o Cordeiro da Páscoa representava Jesus. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão egípcia, o Cordeiro de Deus nos liberta da escravidão do pecado também. O sangue do Cordeiro Pascal, aposto sobre os batentes e ombreiras das portas dos israelitas, os livrava da morte, os livrava do anjo destruidor que passaria. Também o sangue de Jesus Cristo nos livra e nos cobre. Esse sangue do Cordeiro, na porta dos hebreus, quando passa o anjo destruidor, diz a palavra que, em vendo o anjo, o sangue passará por cima de vós. E como o sangue de Jesus Cristo está derramado sobre nós, também nos tornou limpos dos nossos pecados e da condenação eterna. Você é limpo dos seus pecados por causa do sangue de Jesus Cristo derramado em você. Lá no Apocalipse, quando João vê uma multidão de pessoas, pergunta: quem são esses? E a resposta do anjo a João é: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Sobre você, o sangue do Cordeiro foi espargido. Depois da celebração da Páscoa, os israelitas seriam levados por Deus para Canaã. Os salvos pelo Cordeiro de Deus estão sendo conduzidos à Canaã celestial. Um dia vai acontecer que os nossos mortos, aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra de Deus,
ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos, diz a palavra, seremos arrebatados. Estaremos com Cristo na Canaã celestial. Assim, da mesma forma que o cordeiro pascal representava a saída da escravidão egípcia para Canaã, a terra que mana leite e mel, o sangue do Cordeiro de Deus sobre nós nos levará finalmente às mansões celestiais, ao nosso destino eterno dos redimidos do Senhor. Eu não sei se você espera por esse dia ansiosamente. Quando os israelitas ficaram oprimidos pelo Egito, eles clamaram a Deus por libertação. E Deus prometeu-lhes Canaã. E eles viveram depois pensando em Canaã. Muitos não entraram por falta de fé. Ou seja, a nação inteira, com exceção de Josué e Caleb. Lá em Hebreus 3,19, diz que eles não entraram por falta de fé. A falta de fé não leva ninguém a Deus. A falta de fé não leva você. A falta de fé faz com que você não entre em Canaã, como os hebreus também não entraram na Canaã terrestre. Mas o sangue do Cordeiro sobre nós espargidos, um dia nos levará às mansões celestiais. Interessante também que a Páscoa foi instituída por Deus num momento muito difícil da história de Israel. No momento em que eles não viam a menor condição de libertação. E Jesus morre na Páscoa. O Cordeiro de Deus, como nós lemos em Mateus 26:17, texto que nós lemos quando realizamos a ceia do Senhor, diz que Jesus foi morto na Páscoa. No dia que os hebreus imolariam o Cordeiro Pascal, Jesus também, em 26:17, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E depois daquela Páscoa que Jesus realizou com os seus discípulos, ele vai ser entregue para ser morto. Veja só que coincidência. Coincidência? Não existe coincidência na Bíblia. Jesus, o Cordeiro de Deus, é morto na Páscoa. Na Páscoa dos judeus, Jesus, o nosso Cordeiro, foi morto. E é durante essa Páscoa também, a última de Jesus com os discípulos, que Jesus institui a ceia sobre a qual nós falamos aqui. Ele parte o pão e reparte o vinho. E diz: isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Isso aqui é o sangue da nova aliança, que é dado como remissão de pecados. A palavra remissão está com 2 S's aqui no texto. A palavra remissão, ela pode ser escrita de 2 formas, com cedilha e com S. A gente sempre vê isso no curso de teologia, não? Remissão com cedilha não é perdão, é transferência de dívida. Eu sempre faço uma analogia lá com os irmãos. O Douglas deve 100 mil reais para o Zé Carlos. Ajuda, né? Remissão com cedilha significa isso. O Douglas deve 100 mil reais para o Zé Carlos. Chegou o dia de pagar, ele não tinha dinheiro. O Zé Carlos está com a nota promissória e vai executar em juízo. E o Zé Carlos olha para ele e fala: olha, ou você me paga, ou eu vou a juízo. Aí o Douglas: pelo amor de Deus, não faça isso, eu tenho filhos para criar, não tenho ainda. Mas é como se tivesse. E ele não tem com o que pagar. Aí chega o Alexandre, que é muito amigo do Douglas, e fala assim: Zé Carlos, dá essa promissória para mim, eu vou fazer uma nova promissória para o Douglas me pagar futuramente, daqui 3, 4 meses, quando ele tiver dinheiro. Isso também é remissão. Mas é remissão com cedilha. O Zé Carlos transfere a promissória para o Alexandre e o Douglas continua devedor. Certo? Porque vai ter que pagar mesmo que em data futura. Isso em direito chama-se novação de dívida. Certo? Ainda estou lembrando das coisas. Ele continua devendo para o Alexandre. Mas aqui no texto diz que Jesus deu a vida em remissão, está com 2 S's. Essa remissão aqui é diferente. A mesma figura. O Douglas deve 100 mil para o Zé Carlos e não tem com o que pagar. E o Alexandre continua muito amigo do Douglas e muito rico. E não tem com o que pagar. O Alexandre chega e fala: Zé Carlos, né, que a gente é tudo amigo, né? Para os amigos é Zé.
Zé, passa essa promissória para mim. Zé, pois não. E ele passa o dinheiro para o Zé. E o que é que ele faz com a promissória? Ele rasga. Ele fala: Douglas, você não está mais devendo. Eu rasguei sua promissória. O que é que Jesus fez conosco? Ele remiu os nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados. A morte de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Cordeiro representado na Páscoa, não é só uma coisa ilustrativa, é algo substitutivo. Jesus Cristo morreu substitutivamente por mim e por você. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, nos remiu das nossas culpas, nos remiu dos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu a minha culpa. Na sua natureza santa, imaculada e pura, Cordeiro de Deus, puro, santo e imaculado, foi imaculada a natureza de Jesus Cristo por causa de mim e de você, por causa do meu pecado e do teu pecado. Mas Ele morreu, Ele deu a vida. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não tinha pecado, mas assumiu a minha culpa, assumiu a tua culpa, assumiu a culpa de todos aqueles que Ele salvou e morreu. Lá em Romanos 4:25 diz que Ele morreu pelos nossos pecados, porém ressuscitou para a nossa justificação. Aqui nesses textos de Mateus e todos os evangelhos, vai falar da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu sim, mas Ele venceu a morte. Se eu tivesse morrido pelo meu próprio pecado, eu continuaria pecador e devedor diante de Deus, porque eu não teria o poder de me ressuscitar. Jesus disse: eu dou a minha vida porque eu mesmo tenho o poder de tornar a tomá-la. Então Ele assume a minha culpa, assume a tua culpa, assume os nossos pecados, morre por nós, mas ressuscita. Ele ressuscitou. Nós cantamos aqui: ressuscitou, da sepultura saiu, e saiu glorioso, e saiu vitorioso. E de uma vez por todas, diz o escritor aos Hebreus, Ele realizou a nossa salvação, realizou a nossa redenção, de maneira que nós não devemos absolutamente nada mais, porque Ele pagou toda a nossa culpa, Ele cumpriu todo o plano de Deus, Ele sofreu a ira de Deus sobre Ele, e o nosso pecado foi perdoado. No domingo assim como esse, o Senhor ressuscitou, e a palavra diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então é por causa da ressurreição de Jesus Cristo que os nossos pecados foram definitivamente perdoados. Qual a importância da Páscoa para os cristãos? Se o judeu, quando se reúne para comemorar a Páscoa, ele dá o testemunho de que foi liberto da escravidão egípcia, de algo que eles não podiam fazer, e Deus interveio e fez da mesma forma, irmãos. Quando nós nos reunimos para comemorar a ceia do Senhor, Jesus institui a ceia do Senhor, nós estamos dizendo como os hebreus, nós estávamos fadados à condenação eterna, mas o Senhor Jesus Cristo veio e por amor nos salvou, deu a vida por nós e nos libertou definitivamente dos nossos pecados. Portanto, toda vez, disse Jesus, que nós nos reunirmos aqui para celebrar, para comemorar essa festa que é a ceia do Senhor, na Páscoa que Jesus realizou também, nós devemos ter isso em mente. Celebrai até que eu venha, disse Jesus. Então, deve ser a grande esperança de cada um de nós, de cada cristão, de que o corpo e o sangue de Jesus, partido e dado por nós, representa a nossa total vitória por causa dele. Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe de forma bastante resumida, mas a importância da Páscoa para judeus e cristãos está nisso. Está em que tanto eles não podiam se libertar do Egito, como nós não podíamos ser libertos da condenação eterna, mas por ato de Deus, tanto eles foram libertos da escravidão egípcia, como nós fomos libertos da condenação eterna, o que era pior do que a situação deles. Você é livre, você é salvo em Jesus Cristo. É claro que Deus nos salvou, a Bíblia diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. O objetivo de Deus
na vida de cada pessoa que Ele salva são dois. Primeiro, salvá-la, e segundo, fazer com que o caráter de Jesus Cristo se apresente em nós. Nós vivemos dias muito difíceis em que o testemunho cristão parece que está cada vez mais distante dos padrões de Deus. E nesta Páscoa nós devemos pensar, nós devemos rememorar e ver se a nossa vida de fato é uma vida que glorifique a Deus, que agrada a Deus e que o nome dele seja exaltado por todas as pessoas. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas veem você, elas querem ser igual a você. Quando as pessoas, se eventualmente você falar do Evangelho para essas pessoas, elas vão dizer o que para você? Que quer ser igual a você? Ou vai dizer que você é igual a elas? Hã? Quem é você? Qual a sua identidade? Você é crente ou não? Você foi liberto da condenação eterna? Você é de Jesus Cristo? Ou você não tem nem noção do que é isso? Eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas estão na nossa reunião e não têm a menor noção do que estão fazendo. É mais perigoso. Nós estamos falando da ressurreição do Senhor. Nós estamos falando do maior ato da história. E tem pessoas que não têm a menor noção do que é isso. E levam isso na brincadeira. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas eu quero chamar a cada um dos crentes nesta noite a essa responsabilidade, a esse entendimento de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos remir para Ele. A Bíblia diz que Ele deu a nossa vida por nós para separar para si um povo seu especial, zeloso e boas obras. Deus quer a nossa transformação. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele morreu para que eu e você tivéssemos a